Você está com mais de 50, 60 anos, tem percebido que a visão não está lá, aquelas coisas, então existe grande chance de você estar com catarata. Eu sou o Jorge Haddad, o seu oftalmologista aqui do YouTube, então se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho para as notificações que vai ajudar muito no ranqueamento do canal. Provavelmente você tem algum colega, um amigo, um vizinho que deve ter falado, olha, eu pegou de catarata, está bem, ou estava com aquela doença chamada catarata. E o que eu quero modificar é que a catarata não deve ser visto como uma coisa absurda, como uma coisa fora desse mundo. Qual que é a explicação científica para a catarata? Então agora eu vou pedir uma ajuda para o meu moldezinho. Vamos só fazer uma lembrança de quais são as estruturas oculares. Então a córnea é o vidrinho do olho, a parte mais de fora. Depois, mais para dentro, depois da íris e da pupila, nós temos o cristalino. Então essa foi a lente que Deus nos deu. Então o cristalino, quando chega uma determinada fase da nossa vida, ele sofre um envelhecimento. Então o que é a catarata? É quando você tem a mudança da composição do cristalino. E aí você tem um envelhecimento e dessa forma ele vai receber o nome de catarata. Porém, a catarata nada mais é que o envelhecimento do cristalino, como eu já falei. Só que não é de uma hora para outra. A catarata é progressiva. Só que o paciente ele não perde a visão de um mês para o outro ou de um ano para o outro, a não ser que seja uma catarata traumática. Vamos falar sobre os tipos de catarata. Mas a catarata ela é insidiosa, progressiva, ano após ano. O paciente ele vai percebendo que vai tendo perda da visão e o mundo começa a ficar mais amarelado. Então você sabe que quando o cristalino, pela mudança da sua composição, vai ficando mais amarelado, a luz, que é a luz branca, que ela é policromática, que ela tem todas as cores, a luz amarela ela é mais filtrada. Então por isso que o mundo ele perde aquela coloração mais vívida, mais clara para quem tem. Então, qual que seria a alteração? Uma analogia. É como você ter um óculos que você comprou, que ele está claro, está bonito, com o passar do tempo ele começa a ficar sujo, encardido, com aquela coloração não tão transparente, translúcida, como se fosse um vidro velho. Então, da catarata antigamente você esperava a catarata ficar madura, a catarata dura para poder operar. Hoje com a tecnologia, com os lasers, as técnicas de ultrassom, então hoje você pode operar a catarata precocemente e ter resultados muito bons, satisfatórios. Para você ter uma ideia, antigamente se operava a catarata, se fazia um buraco no olho. Uma experiência minha, por exemplo, a minha avó, eu lembro que ela usava aqueles óculos grossos, fundos de garrafa, que tinha mais de 18 graus. Por quê? Antigamente se fazia uma abertura, tirava, puxava o cristalino, o paciente ficava sem nada do olho. Então ele tinha que usar aqueles óculos bem grandão, aqueles óculos grossos, com várias dioptrias, para poder compensar a falta do cristalino. Hoje não. Hoje com a tecnologia, com o laser, com as técnicas de ultrassom mais modernas, você consegue fazer incisões bem pequenas no olho, tirar a catarata por emulsificação e colocar uma lente intraocular dentro dos olhos do paciente. Quais são hoje os sintomas da catarata? Então o paciente ele começa a se queixar que a visão de longe ela cai muito e muitas vezes a visão de perto pode melhorar. Essa melhora é pela miopização que a catarata faz. Porque o cristalino, quando ele muda a sua composição, ele muda também o índice de refringência. O que significa isso? Os raios vão se convergir mais. Então o paciente ele acaba ficando mais míope. E dessa forma a visão para perto melhora muito. Outros sintomas que o paciente pode ter. Ele acaba tendo uma diminuição muito importante da visão. E a perda da nitidez. Jorge, e quais são os tipos de catarata? Então, cataratas existem de todos os tipos. Desde a criancinha, que é a catarata congênita, aquela que ela já nasce. E uma das causas principais é a rubéola, que ela pode estar causando a catarata já no recém-nascido. Então, esse tipo de catarata deve ser operado o mais precocemente possível. Porque se a criança não desenvolver a visão até os 5 a 8 anos, ela pode ficar amíope ou com o olho preguiçoso.
Outro tipo de catarata que tem é pelo uso do corticoide. Então, crianças que têm rinite ou que têm asma usam muito corticoide, ou você que pega aquele colírio da farmácia sem prescrição, vê que tem corticoide para clarear o teu olho, ele também vai acelerar o processo de catarata. Existe a catarata por trauma, aquela catarata por um acidente automobilístico, ou por uma pancada, ou por uma lesão corpo a corpo. Então isso pode, sem dúvida, criar uma catarata traumática. Existe catarata por choque elétrico. Então, muitos dos pacientes que trabalham com ar-condicionado, ou são eletricistas, ou mexem com esse tipo de alta voltagem, podem causar a catarata induzida pela eletricidade. Para os diabéticos também, você que tem diabetes, existe uma grande chance de você ter a catarata precoce. Só que a catarata, hoje, como ela é classificada? Isso o oftalmologista fala, de 1 a 4 cruzes, sendo que a 4 cruzes para o paciente é aquela catarata bem madura e a 1 cruz é a catarata inicial. Só que hoje existe um grande debate quando realmente se inicia a catarata. E um dos artigos meus, que está na Revista Brasileira de Oftalmologia, fala sobre o cristalino disfuncional. Então, esse conceito se iniciou nos Estados Unidos pelo George Waring, que inclusive foi o meu orientador no ano que eu fiquei em 2017, e o cristalino disfuncional mostra que a catarata se inicia lá com 40 anos, quando o paciente ele já tem a presbiopia. Se você quiser, clica aqui no cardzinho, tem um vídeo meu falando só sobre esse tema. E esses são os primeiros sinais que começam as alterações funcionais e moleculares do cristalino. Então a catarata já começa nessa fase. Então hoje existem vários tipos de catarata. E a catarata ela é classificada de várias formas. Tem a catarata nuclear, que ela fica no centro, cortical anterior, que ela fica na parte anterior, a subcapsular posterior, que ela fica depois do cristalino. Quando ela envelhece mais, ela vai receber outros nomes, que pode ser a catarata branca, a catarata rubra, a catarata nigra e a morganiana. Enquanto mais o paciente demora para operar, mais madura e mais difícil de realizar a cirurgia. Então hoje o que nós pedimos? Que o paciente faça a cirurgia o mais precoce possível, que não deixe a catarata amadurar muito, porque serão mais laser e mais ultrassom usado no tratamento. Quais são os riscos hoje da catarata? Eu brinco que hoje a catarata é que nem andar de avião. 98 a 99% dos pacientes ficam muito bem, mas existe o risco de infecção, existe o risco de o paciente de repente faz a cirurgia, pós-operatório o paciente ele tem que ficar em repouso, ele não pode pegar mais que 10 quilos durante uma semana, ele não pode se abaixar muito, porque nesse momento a lente intraocular que está no local do cristalino, ela está cicatrizando junto com o olho. E existem as complicações que o cirurgião também pode lidar. Hoje eu opero muitas cataratas difíceis, brancas, rubras. E qual que é o problema disso? Como você libera muito laser e muito ultrassom, você pode fazer tipos de queimadura na córnea. A córnea é a parte de fora, o vidrinho do olho. E o restabelecimento e a cicatrização, tanto do globo ocular quanto da córnea, vai depender de quanto laser e ultrassom foi utilizado. Então, quanto mais dura, mais laser e mais ultrassom, mais difícil a recuperação do paciente. Então, são aqueles pacientes que podem demorar de 1 a 2 semanas para a visão ir voltando. Quando é uma catarata mais inicial, o cirurgião não se depara com tantas dificuldades. Então, o paciente ele já pode estar enxergando até no dia seguinte. Para você ver como que é difícil a realização de uma cirurgia da catarata e como é minucioso, aqui está um dos meus vídeos, umas cirurgias que eu realizei, e aqui eu vou mostrando mais ou menos como que ela é feita. Então, nesse primeiro momento, eu estou fazendo as incisões, que se chamam de paracenteses. São pequenas aberturas no olho, onde eu vou colocar parte dos meus instrumentais. Depois eu coloco esse gel, que é chamado de viscoelástico, ele que mantém o olho pressurizado e permite que o cirurgião trabalhe lá dentro. Depois eu vou realizar a minha incisão principal, que é onde entra a caneta de ultrassom. Depois eu faço uma pequena abertura do cristalino, lembrando que não se tira o cristalino inteiro,
apenas o conteúdo que está dentro. Nesse momento eu vou hidrodissecar. O que significa isso? Eu vou separar o conteúdo que está dentro dele do saco capsular. Agora, com a caneta da catarata, eu vou fazer a quebra do cristalino e aos poucos vou removendo os fragmentos. Depois de removido, ficam pequenas sujeirinhas que a gente chama de córtex. São os pequenos resquícios que ficou no saco capsular. Isso tudo tem que ser removido, tem que ser tudo limpo. A partir daí, eu coloco o gel viscoelástico de novo e a lente da catarata vai dentro do olho. E como que são seladas as incisões? Com um pequeno líquido, pequenas quantidades de soro. E essas pequenas quantidades vão selar as incisões e vão fechar, sem precisar dar ponto nenhum. Pronto. O paciente já no dia seguinte, se for uma catarata inicial como esta, já tem uma visão muito boa. E no pós-operatório, o paciente tem que pingar os colírios sagradamente, não pode esquecer, tem que ter um despertador no celular para toda hora estar avisando, alarme de horário. E isso é muito importante para evitar a infecção. Por isso que é sempre importante para o paciente, principalmente o idoso, ter um acompanhante, uma pessoa responsável que vai estar orientando e guiando, principalmente na hora de instilar o colírio. E como que o paciente ele sai da cirurgia? Ele vai sair com um tampão acrílico, que aquele tampão não tem utilidade nenhuma, apenas para lembrar o paciente que ele fez uma cirurgia. E muitas vezes nós pedimos para o paciente dormir com esse tampão, para ele não se esquecer na hora do sono e virar para a região do olho que operou. Então esse tampão acrílico é apenas um lembrete de que ele fez uma cirurgia. No dia seguinte, esse tampão é removido e o paciente ele dá seguimento ao seu tratamento com a instilação dos colírios. E o mais importante, não pode coçar os olhos. O que acontece se o idoso não tratar a catarata? Então a catarata, principalmente a senil, a da idade, ela vai deixando o cristalino mais intumescente, mais gordinho. Isso mexe com as estruturas oculares. E uma das principais complicações é, além da catarata ficar bem evoluída, complicando um pouco a vida do cirurgião, vai elevar muito a pressão intraocular do olho, podendo precipitar até crises de glaucoma. Então, por isso que é muito importante não deixar a catarata madurar muito, como se fazia no passado. Faz o CTA da consulta e chama pro WhatsApp. Caso você queira. Não, WhatsApp não. O link na descrição. Se você está na dúvida, se você tem algum parente, familiar que está com mais de 40 anos e quer saber se já está com catarata ou se já está em processo de, vou deixar o link de agendamento na descrição. Se você gostou desse vídeo, ficou aqui até esse momento, não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, ativa o sininho das notificações. Um grande beijo do tio Jorge, até o próximo vídeo.